História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 14 de maio de 1097. Início do cerco de Niceia, na primeira cruzada, Cruzada dos Nobres, liderada por Bohemundo de Hauteville, meu 31º avô, 4 vezes meu avô, primeiro príncipe de Antioquia, príncipe de Taranto, por Godofredo de Bulhão, trisavô de Santo António de Lisboa, Raimundo IV de Toulouse, Roberto II da Normandia, Estevão de Blois, Hugo Magnum, conde de Vermandois e de Valois, meu 32º e 34º avô, e seu irmão Filipe I da França, meu 31º avô, 5 vezes meu avô, portador do estandarte papal, sogro de Bohemundo de Hauteville, príncipe de Antioquia e príncipe de Taranto. Bohemundo de Hauteville, primeiro príncipe de Antioquia, príncipe de Taranto, nasceu em 1080, e morreu a 3 de março de 1111, era filho de Roberto Guiscardo de Hauteville, duque de Apulia, Calabria e Sicília, e de Alverada de Buonalbergo, neto paterno de Tancredo de Hauteville e de Fredesenda da Normandia, filha de Ricardo I, duque da Normandia e de Gonora de Crépon, princesa da Dinamarca. Bohemundo de Hauteville, príncipe de Taranto, foi o primeiro príncipe de Antioquia e um dos líderes da primeira cruzada. Era o primogênito de Roberto Guiscardo de Hauteville, duque de Apulia, Calabria e Sicília, com a sua primeira esposa Alverada de Buonalbergo. Foi batizado com o prenome de Marco, mas passaria a ser chamado Bohemundo pelo seu pai. Títulos nobiliárquicos. O título de príncipe de Taranto não terá sido usado por Bohemundo durante a sua vida, mas sim criado por Rogério II da Sicília, em 1132. Foi concedido retroativamente a Bohemundo em 1153, como Antiocenos et Tarentinus Princeps, príncipe de Antioquia e Taranto, no Códice Diplomático Barese, e depois vulgarmente denominado de Princeps Tarentinus, príncipe de Taranto. Durante a sua vida, Bohemundo assinava documentos simplesmente como Roberto dos Cisfilius, filho do duque Roberto, até à tomada de Antioquia. O seu filho e sucessor Bohemundo II, príncipe de Antioquia, referia-se ao pai como Magnus Bohemundus, que pode ser lido como Bohemundo o Grande, devido à sua enorme estatura física ou aos seus feitos guerreiros, ou como Bohemundo o Velho, talvez para se diferenciar do filho, supostamente o Novo. Por fim, devido à disputa que Bohemundo de Hauteville teve com o irmão, e com a subsequente diminuição do Ducado de Apulia, foi chamado de Duque da Apulia, Dux Apuliae, por alguns cronistas. Mas o título mais frequentemente usado durante a sua vida teria sido Príncipe de Antioquia. A Primeira Cruzada. Em 1096, Bohemundo acompanhava o tio Rogério I da Sicília no ataque à cidade de Amalfi, que se revoltara contra Rogério Borsa. Grupos de cruzados começaram a passar, atravessando a Península Itálica a caminho de Constantinopla. Motivado, Bohemundo viu aqui uma oportunidade de criar um principado seu no Oriente. O cronista Godofredo Malaterra do século XI afirma claramente que Bohemundo tomou a cruz apenas com a intenção de conquistar terras gregas. O príncipe de Taranto organizou um exército normando, talvez um dos melhores da hoste cruzada. Atravessou o mar Adriático e entrou em Constantinopla pela rota que já antes tinha tentado seguir de 1082 a 1084. Teve o cuidado de observar a estratégia política de Aleixo I Comneno, quando chegou a Constantinopla em abril de 1097, prestou homenagem ao imperador. Este exigira aos líderes da cruzada o juramento de lhe entregarem as terras reconquistadas aos muçulmanos. É possível que Bohemundo tivesse negociado com Aleixo sobre um principado em Antioquia. Se o fez, não terá sido encorajado pelo bizantino. De Constantinopla a Antioquia, Bohemundo de Hauteville foi provavelmente o principal líder da Primeira Cruzada. É de realçar que, sob a sua liderança, a Primeira Cruzada conseguiu atravessar a Ásia Menor, ao contrário das cruzadas subsequentes de 1101, 1147 e 1189, que falhariam. Homem político, Bohemundo de Hauteville usou o entusiasmo dos cruzados para os seus próprios fins. Quando o seu sobrinho Tancredo se separou do exército principal em Heracleia Sibistra, atual cidade de Arli, Turquia, para tentar estabelecer um entreposto cruzado na Cilícia, o que ajudaria Balduíno de Bolonha a fundar o condado de Edessa, a sua manobra pode ter tido já uma intenção de preparação para a criação do principado do seu tio. Bohemundo de Hauteville tornou-se um dos mais importantes líderes cruzados. No cerco de Antioquia jogou muito bem as suas cartas e, por fim, assumiu o controle exclusivo da cidade, que não entregou a Bizâncio como tinha prometido, mas manteve-a para si.
príncipe de Antioquia. Enquanto Jerusalém era tomada pelo resto do exército cruzado, Bohemundo de Hauteville consolidou o seu poder. Um infeliz incidente que lhe aconteceu, ficando cativo durante 3 anos pelo sultão de Mossul, quase arruinava as suas ambições. No entanto, ele vingou-se quando, em 1105, depois de destruir o exército do sultão em Harran, negociou a rendição de Alepo, tornando-se após a anexação, o mais poderoso príncipe cristão do Levante. Isto dificultou desde então as suas relações com Balduíno II de Edessa, seu aliado em Harran, que constatou que Bohemundo de Hauteville conquistara uma grande cidade só para si. O cerco de Niceia. O cerco de Niceia foi a primeira batalha da Primeira Cruzada, ou Cruzada dos Nobres. De 14 de maio a 19 de junho de 1097, as forças cruzadas e um contingente bizantino cercaram e conquistaram a cidade de Niceia ao Sultanato de Rum. Antecedentes. Niceia tinha sido conquistada pelos turcos seljúcidas ao Império Bizantino em 1077, tornando-se na capital do Sultanato de Rum. Em 1096, a Cruzada Popular, primeira etapa da Primeira Cruzada, pilhara as terras ao redor desta cidade antes de ser aniquilada pelos turcos. Consequentemente, o sultão Kilij Arslan I subestimou o poder militar da segunda vaga de cruzados que se aproximava, tendo deixado a sua família e o tesouro em Niceia para ir combater contra os Danismendidas a leste pela posse de Melitene. Com a chegada da Cruzada dos Nobres no fim do ano, o imperador Aleixo I Comneno, meu 30º avô, 4 vezes meu avô, conseguiu negociar com estes um ataque conjunto a Niceia. A cidade usufruía de defesas sólidas, que incluíam 6 km de muralhas com 240 torres e o lago Ascânio a sudoeste, que bloqueava o acesso dos inimigos por esse flanco e garantia o recebimento de comunicações, provisões e possivelmente reforços através das suas águas. O cerco. Os cruzados começaram a sair de Constantinopla no fim de abril de 1097. Godofredo de Bulhão foi o primeiro líder a chegar a Niceia. A 6 de maio já tinham chegado Bohemundo de Hauteville, príncipe de Taranto, e o seu sobrinho Tancredo de Hauteville, Raimundo IV de Toulouse e Roberto II da Flandres, juntamente com Pedro Ermita e alguns sobreviventes da Cruzada Popular, e um pequeno contingente bizantino sob o comando de Manuel Betonita. Com uma grave escassez de provisões, Bohemundo organizou o abastecimento de alimentos por terra e por mar e iniciou o cerco a 14 de maio de 1097. Os cruzados distribuíram os seus contingentes por diferentes secções das muralhas. O príncipe de Taranto acampou a norte da cidade, Godofredo a leste e Raimundo com Ademar de Montela a sul. Bohemundo de Hauteville, primeiro príncipe de Antioquia, príncipe de Taranto, morreu dia 3 de março de 1111 sem voltar ao Oriente, tendo sido sepultado em Canosa de Ipúglia, Apúlia, a 6 de março de 1111, deixando um filho que herdaria os seus domínios, Bohemundo II de Antioquia. Família e descendência. Do casamento entre Bohemundo de Hauteville, primeiro príncipe de Antioquia, e príncipe de Taranto com Constança, princesa de França, minha 31ª avó, 4 vezes minha avó, filha de Filipe I, rei de França e de Berta da Holanda, nasceu. Bohemundo II de Hauteville, príncipe de Antioquia, casou com Alice de Rethel, meus 30º avós, 4 vezes meus avós.